Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos falar da fé sem fingimento. Abra a tua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. O tema da mensagem é esse: a fé sem fingimento, sem hipocrisia, sem teatro. Todos acharam? Então vou ler o texto sagrado, tá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Como Paulo fazia questão de proclamar essa soberania divina, né? Ele não dizia: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo meu livre-arbítrio, pela minha decisão. Não, pela vontade de Deus. Quer dizer, eu sou um apóstolo porque foi a vontade de Deus que eu fosse. Eu sou um pastor porque foi da vontade de Deus que eu seja. Amém? De conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Interessante é que quando Paulo escreve as suas epístolas pastorais, quando ele escreve para pastores, ele acrescenta na sua saudação misericórdia. Que coisa interessante. As outras não, graça e paz. Graça, misericórdia e paz. Porque como o pastor precisa da misericórdia de Deus. Como precisa. Aí no versículo 3 ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações noite e dia, lembrado das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Que coisa linda, né? Puxa, Timóteo, olha, estou ansioso para te ver, rapaz, porque na hora que eu te ver, eu vou transbordar de alegria, porque você é um cara que tem uma fé sem fingimento. Você crê de verdade, você se converteu no duro, você abraçou essa verdade que Jesus me revelou. Você não é um fingido. Quantas pessoas fingidas eu tenho visto? Quantas? Não, a tua fé é uma fé sem fingimento. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo. Então, no momento que o apóstolo Paulo diz que Timóteo tinha uma fé sem fingimento, está claro que há pessoas que têm uma fé com fingimento, uma fé fingida. Ora, o que é uma fé fingida? A fé fingida é aquela que é apenas da boca para fora, é aquela fé apenas de palavras, é aquela fé artificial, é aquela fé que não tem raízes, é aquela fé que não suporta as provações. Na hora que vem uma provação, o sujeito desmonta. Aquela fé que ele devia possuir desaparece, sabe? Se evapora. Essa é a fé fingida. Agora, a fé não fingida é o contrário. Não é uma fé de palavras, é uma fé de atitudes,
É aquela fé que leva você a enfrentar todas as lutas da vida, todos os problemas que surgirem, todas as dificuldades, todos os inimigos que se levantarem, todas as muralhas que se erguerem no teu caminho. Você enfrenta tudo sem jamais esmurecer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você não esmurece. A fé não fingida, ela suporta qualquer prova. Pode vir a prova que for, sabe? Ela não desmonta nunca. Já a fé fingida, ela sempre é desmascarada por Deus. A pessoa pode fingir um tempo, pode fingir 2 tempos, mas de repente ela é desmascarada. Aí se descobre que ela era apenas um ator. Ela fingia crer, mas chegou uma hora que a máscara cai. Quantas máscaras eu já vi cair do rosto de pessoas ao longo de toda a minha vida ministerial. Quantas vezes já vi isso? Pessoas que diziam ter muita fé, pessoas que diziam crer no Evangelho da graça de Deus, e hoje estão na mesma lama da lei, hoje estão chafurdando lá na iniquidade, sabe, no falso evangelho, hoje estão lá se misturando com os inimigos de Deus. Mas houve um tempo que ela dizia, não, isso é a verdade, aqui está a verdade, eu abracei a verdade, eu creio na verdade. E de repente se evaporou. Então, quando a pessoa apenas finge crer, ela pode enganar o pastor, pode enganar o marido, pode enganar a esposa, pode enganar os vizinhos, e os vizinhos dizerem, poxa, que homem de fé, que mulher de fé. Pode enganar as pessoas da igreja, pode, mas jamais vai enganar a Deus, porque chega uma hora que o próprio Deus cria situações para que aquela pessoa seja desmascarada, para que aquela pessoa veja que a máscara caiu. Um belo exemplo disso está lá no livro de Lucas, capítulo 18, que é aquele exemplo do jovem rico. Lucas capítulo 18, versículo 18 em diante. E diz assim, Dr. Lucas, muito detalhista, né? Um biógrafo espetacular de Jesus Cristo, um homem que investigou a fundo, né, as coisas do reino. E ele diz, olha, certo homem de posição perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O cara já chegou, bom mestre, já chegou pisando na bola, já chegou dando um tiro no pé, porque ele só via Jesus como um mestre. Para ele, Jesus era mais um mestre, quanto tantos que haviam em Israel. Bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Quer dizer, ainda era daquele que acreditava que para herdar a vida eterna precisava fazer alguma coisa, precisava pagar um preço, precisava ralar, precisava fazer isso, fazer aquilo. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? E Jesus vira-se para ele e diz, por que me chamas bom? Por que você me chamou de bom? Por que você acha que eu sou bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aí você diz, pastor, mas Jesus não é Deus? É. Jesus estava falando isso aqui para mostrar o quanto aquele homem estava equivocado, o quanto aquele homem era cego espiritualmente, o quanto aquele homem era um fingido, porque se ele fosse uma pessoa de uma fé verdadeira, de uma fé genuína, ele conhecia as Escrituras e ele saberia que aquele que estava diante dele era o Messias prometido, era o Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Só um que é bom, que é Deus. Você está me chamando de bom? Quer dizer, você não está me reconhecendo como Deus, como é que você me chama de bom?
Já começou dando um chega para lá, né? Olha, você sabe os mandamentos, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Olha, ele interrompe Jesus e diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Isso aí, não precisa nem continuar não, conheço os mandamentos de cabo a rabo. Já li a Bíblia 1 milhão de vezes. Já encontrou pessoas assim? Você quer falar da verdade de Deus? Você quer... Não, eu já conheço Bíblia, conheço tudo. Eu não sei quantos anos de convertido. Isso aí é barbado, isso aí eu já sei. Não precisa ser me falado nada não, que eu conheço Bíblia. Interrompeu Jesus, ó. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Até aqui, esse homem seria capaz de enganar todas as pessoas que estivessem ali diante dele. Se esse homem aqui vivesse nos dias de hoje e ele entrasse em 99% das igrejas e se dirigisse ao pastor e dissesse: bom pastor, servo do Deus Altíssimo, homem cheio de unção, homem cheio do Espírito Santo, o que eu faço para herdar a vida eterna? 99% dos pastores se encheriam de orgulho. Poxa, homem cheio de unção, homem cheio do Espírito Santo, né? Essas coisas assim, né? E o que a maioria dos pastores fariam? Poxa, que homem espiritual, que rapaz espiritual. Olha, ele está preocupado com a vida eterna, ele está preocupado com as coisas do Espírito. Olha, meu filho, é o seguinte: basta você aceitar Jesus e batizar nas águas. E aí certamente que ele não ia ter nenhuma objeção. É mesmo, só isso é. Você quer aceitar Jesus? Você vai herdar a vida eterna. Levante a mão aí, deixa eu botar a mão na tua cabeça. Vamos fazer a oração junto. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito. Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar, para o Senhor fazer morada. Repita isso comigo. O cara ia repetir e o pastor ia dizer: a partir de hoje você está salvo. A partir de hoje você está fazendo parte da família de Deus. Mas para a coisa ficar bacana, vamos batizar você na água. E o cara ia lá, botava uma batinha azul, dava-lhe um mergulho na água. E no outro dia, esse rapazinho aqui estaria em cima do altar, ou dos altares, dando testemunho. Até porque ele era rico. Quando o cara é rico, ou é famoso, ou é um artista, ou é um jogador de futebol, olha, logo pega o sujeito para dar testemunho em tudo quanto é lugar. Eu nunca vi ninguém pegar um mendigo para dar testemunho. Olha, eu era mendigo, o Senhor me alcançou, né? Pegar uma costureira. Não, eles querem pegar gente rica, gente de dinheiro, gente da alta sociedade, artistas famosos. Olha, não sei quem dos Trapalhões, o Dedé Santana se converteu. Aí bota o Dedé Santana na televisão, as igrejas convidam, pagam 15 mil reais para ele dar um testemunho. 15 mil reais, uma pequena ajuda de custo para o pobre, coitado. Seria assim. Só que com Deus a coisa é diferente. Deus não se deixa seduzir por palavras frívolas. Deus não se deixa enganar por ninguém. Deus não se deixa enganar por palavras vazias, por palavras da boca para fora. Deus conhece o nosso coração, meu irmão. Ele sonda o coração do homem. Então o Senhor Jesus sabia que esse cara era um fingido. Jesus disse: olha só, olha o bobinho aí, ele não sabe que eu sou Deus, ele não sabe que eu conheço ele por dentro e por fora, e ele está pensando que vai me levar no bico, ele está pensando que vai me levar na lábia. Vou provar para ele agora que ele tem uma fé fingida. Olha o que aconteceu aqui. Versículo 22. Ouvindo, Jesus lhe disse assim: olha, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que você tem
O cara era rico. Mandar um cara rico vender tudo que tem, meu irmão. Vender uma bicicleta velha é mole. Agora manda o cara vender uma BMW, uma Mercedes. Aí eu quero ver. Olha, vai, vende tudo que você tem, distribui com os pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois que você fizer isso, você vem e me segue. Tranquilo. Não há dificuldade alguma, simples. Mas ele, ouvindo estas palavras, ficou o quê? Muito triste, porque era riquíssimo. Ficou triste, baixou a cabeça, foi embora. Não quis mais saber de vida eterna, porque o negócio é o seguinte, irmão: enquanto a coisa fica só nas palavras, dá para a pessoa fingir ter fé, dá para a pessoa fingir para as outras pessoas que ela confia em Deus, que ela ama a Deus, que ela está pronta para servir a Deus. Enquanto está só no bico, na palavra, dá para fingir tudo isso aqui. Não, eu quero servir a Jesus, eu quero gastar a minha vida. Eu confio muito em Deus. Você precisa saber, viu? Olha, eu tenho uma fé que você não faz ideia. Você ouve a pessoa falar assim, você fica emocionado. Você diz, puxa, né? Pô, deve ter mesmo. Deve ter uma confiança em Deus inabalável. Quando está na coisa de só através de palavra, dá para enganar todo mundo, dá para fingir para todo mundo. Só que aí Deus coloca a pessoa em prova. Deus exige dessa pessoa uma atitude, porque a fé sem obras é morta. Não existe fé só de palavra. Não existe fé só de abrir a boca e dizer eu creio, eu confio, eu amo, eu isso, eu aquilo. Não, tem que ter atitude de fé. A fé sem obras é morta. E aí a máscara cai. Aí a máscara cai, como caiu desse sujeitinho aqui, ó. Jesus disse, ele está pensando que eu sou bobo. Deixa eu fazer um testezinho com esse cara aí. Ele vai ver como é que a fé é. A fé tem que ser provada com atitude, não é com palavra, não é com bom mestre. O que é que eu quero? O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Honrar pai e mãe, eu estou honrando, né? Não desejar a mulher do próximo, eu não estou desejando. Não matar, eu não mato ninguém. Não furtar, Deus que me livre de furtar. Dizer falso testemunho, não sou louco. Jesus disse, todo mundo acredita que você é assim, né? Pois eu vou provar que você não é. Tá bom, meu filho, gostei das suas palavras. Realmente você é um cara bamba. Você tem um interesse pelas coisas espirituais que eu estou até comovido. Só falta uma coisinha. E como você tem essa fé toda, que você está dizendo, vai ser mole para você. Olha, vai, vende todos os teus bens, distribui para os pobres. Olha, você vai ganhar um tesouro nos céus. Você não quer vida eterna? Olha, já vai ter um tesouro lá te esperando. Todos os tesouros do mundo vai estar ao teu dispor. Depois que você fizer essa pequena coisa, você vem e me segue. Como é que são as coisas de Deus, né, meu irmão? O cara baixou a cabeça, meu irmão, ó. Como diz o cearense, pegou o beco. Então Deus prova. Não adianta, ninguém vai conseguir enganar Deus. Às vezes, irmãos, as exigências de Deus são tão pequenas, mas se você tiver uma fé fingida, você não consegue cumprir as exigências de Deus, por menores que elas sejam. Por exemplo, quer ver uma exigência de Deus? Não deixemos de congregar. Deus diz, olha, não deixe de congregar. Não falte nunca os meus cultos. Nunca deixe de estar congregado quando o corpo de Cristo se reunir. Qual é a dificuldade que tem em congregar, hein? Qual é a dificuldade que tem você quarta-feira à noite estar aqui na igreja?
É fácil ou é difícil? Hein? Vocês estão com medo de responder? É fácil, diga é moleza. Diga aí, diga, é moleza. E por que é que muitos não fazem? É moleza para quem tem uma fé genuína, para quem tem uma fé verdadeira. Mas se o sujeito não tiver uma fé genuína, não é moleza não. Ele acha difícil, sabe? Ele bota mil dificuldades. Tem outras coisas que tem mais importância para ele do que a igreja. São testezinhos de Deus. Quer ver outra exigência? Guardar o dia do Senhor. O Senhor disse, olha, 6 dias vocês vão trabalhar, vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão se divertir, vocês vão fazer o que vocês quiserem fazer. Só não pode pecar. Agora, a cada 6 dias, você dedica o 7º para mim. O 7º, você não vai fazer nada, você não vai para lazer, você não vai cuidar dos teus interesses, você não vai ganhar dinheiro nesse dia, você não vai trabalhar. Nesse dia, eu é que vou trabalhar na tua vida. Quero você na igreja, quero você ouvindo a minha palavra, quero você me louvando, você me adorando. Você vai dedicar o dia inteirinho para mim. Qual é a dificuldade que tem a gente dedicar o domingo inteiro para Deus? É fácil ou é difícil? Fácil. E por que muita gente não faz? Quantos você conhece aqui dessa igreja, onde a verdade é pregada? Aqui ninguém pode dizer, a cigana me enganou. Aqui ninguém pode dizer, eu não sabia. Sabe? Sabia, sim, senhor. E quantos que não conseguem fazer isso? Vem domingo de manhã é uma dificuldade. Volta à noite, nem pensar. Nem que a vaca tussa. Mas é uma exigência pequena. Dizimar. Olha, tudo que chegar nas tuas mãos é meu. Sou eu que faço chegar nas tuas mãos. Não importa se é muito, não importa se é pouco. E disso que chegar nas tuas mãos, que me pertence, eu quero que você devolva 10% para que haja mantimentos na minha casa, para manter a igreja, para manter a minha obra. Qual é a dificuldade que tem de fazer isso, hein? Separar 10% de tudo que Deus faz chegar nas minhas mãos, e esse tudo é dele, e eu devolver 10% para ele. Imagine que todos os meses eu pudesse dar a você R$1.000. 1.000. Estou dando, de mão beijada, é meu, estou dando a você. Agora faça um favor. Olha, eu tenho uma casa lá em Natal, precisa ser mantida, precisa pagar luz, água. Você faz um favor para mim? Desses 1.000 que eu estou te dando, pega 10%, R$100.000, dá lá para manter minha casa. Você já imaginou? O cara receber R$1.000 que eu dou a ele de mão beijada, dou por amor, dou de graça, e eu peço para ele pegar 10% para manter a minha casa, e o cara não dá? Que ingratidão. Que isso é vergonhice. Qual é a dificuldade que tem? Ser generoso nas ofertas, dar para Deus o melhor. Qual é a dificuldade que tem isso? Tem muita dificuldade se a pessoa não ama Deus. Porque quando a pessoa ama, não é dificuldade nenhuma fazer isso aqui. Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, quanto mais ela faz, mais feliz ela se sente. Quanto mais ela se doa para Deus, mais prazer ela sente. É uma coisa prazerosa, é uma coisa que satisfaz, é uma coisa que deixa a pessoa cheia de regozijo. Mas só pode fazer isso aqui quem tem uma fé não fingida. Vou mostrar um exemplo para os irmãos. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 4,
Versículo 36 e 37. Então diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ora, a igreja iniciando, a obra de Deus tendo início no Novo Testamento, na Nova Aliança, e aí tem na igreja um homem chamado Barnabé, e esse cara disse: puxa vida, que dificuldade é fazer a obra. Como é que esses apóstolos aí vão sair implantando igreja, vão sair evangelizando? Como é que eles vão viajar? Como é que eles vão comer? Como é que eles vão se vestir? Como é que eles vão pagar as hospedagens? Como é que vai fazer isso? Pera lá, eu tenho um sítio, é meu. Aqui não diz que ele tinha vários, tinha um. Aí ele disse: rapaz, o que Deus fez por mim, não tem dinheiro nesse mundo que pague. Não tem dinheiro que pague. Foi lá, ninguém mandou, ninguém exigiu, ninguém pressionou, ninguém fez promessas mirabolantes. Olha, se alguém vender uma propriedade e trouxer, Deus vai dar 10 propriedades. Porque é assim que se faz. Não precisou nada disso. Ele agiu movido pelo amor que ele tinha a Deus, movido por uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento. Vendeu o sítio dele lá, a fazenda dele lá, pegou todo o dinheiro, trouxe e colocou aos pés dos apóstolos. E não disse: olha, agora é o seguinte, eu quero que vocês façam um relatório em que vão usar esse dinheiro, como é que estão usando, como é que não estão usando. Eu quero acompanhar tudo, viu? Eu quero saber nos mínimos detalhes. Não, ele disse: não, está aqui, é para Deus. A responsabilidade é de vocês. Estou dando para Deus, o que você vai fazer, problema é seu. A minha parte com Deus eu já fiz. Está aqui. Meu irmão, minha irmã, só faz isso aqui quem tem uma fé verdadeira. Quem tem uma fé fingida jamais consegue fazer isso aqui. Não consegue. Quer ver um exemplo de uma fé fingida? Capítulo 5, logo em seguida. Na mesma igreja, diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Olha como é que é a fé fingida. Que um casal nessa igreja viu Barnabé fazer aquilo, aí disse: puxa, isso deve dar um prestígio danado, viu? Esse cara deve estar bem na fita com Deus. Olha como a igreja admira a fé de Barnabé. Olha como os irmãos veem com bons olhos Barnabé. Olha como Barnabé é um exemplo. Poxa, chamou a mulher dele: vamos fazer o mesmo, bora? Vamos imitar Barnabé? Está pensando que vida espiritual é um imitar o outro, é? Não, é uma coisa que sai de dentro. Ninguém pode imitar ninguém, querido. O último que tentou me imitar se estrepou. Não é para me imitar, né? Pastor, mas Paulo disse: de meus imitadores. Sim, é você imitar as atitudes corretas. Não é você imitar as coisas como se fosse um papagaio que ouve, repete e não sabe nem o que está falando. Mas ele fala: diga aí, meu louro. Diga aí, meu louro. O papagaio repete. Sabe nem o que significa diga aí, meu louro. Mas ele repete. Safira, vem cá. Vamos vender aquele sítio que a gente tem.
Vamos fazer o mesmo que Barnabé fez? Vamos ficar bem com os apóstolos, nosso prestígio vai ficar lá em cima, lá no alto, a turma vai ver que nós somos pessoas de Deus, que a gente tem uma fé maravilhosa, que a gente ama a Deus, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Vamos. Aí venderam. Na hora que a grana chegou nas mãos, caramba, vendemos o sítio por 50 mil reais. Minha filha, 50 mil reais, é muita grana. Vamos fazer o seguinte, ninguém vai saber. A gente pega 45, fica com a gente. Pega 5, bota dentro do envelope, ninguém sabe mesmo. E a gente coloca lá os pés dos apóstolos e a turma vai dizer, poxa, que casal de fé. E assim fez, ó. Só que ali estava um homem cheio do Espírito Santo, que discerniu a fé fingida desse casal. Depositou aos pés dos apóstolos e deve ter dito, Pedro, vendemos uma propriedade, estamos colocando aqui à disposição da igreja. Certamente que ele falou isso. Tanto é que Pedro disse assim, Ananias, espera lá. Vem cá. Por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, reservando para você parte do valor do campo? Por que você fez isso? O cara tomou um susto, né? Caramba, pera lá. Ninguém viu, ninguém sabe disso. Só eu e a minha mulher combinamos isso dentro do quarto. Na meia boca, cochichando para o vizinho não ouvir. Só que Deus ouve tudo. Ainda a palavra não nos chega à boca, tu já a conhece, porque já lesse os meus pensamentos. Eles não sabiam disso aqui. Ananias, vem cá. Se você tivesse mantido a tua fazenda, o teu sítio contigo, não seria teu? Não é tua? É. Se você tivesse decidido vender, todo o dinheiro não estaria em teu poder? O dinheiro não é seu? É. E por que você assentou no coração esse desígnio, essa vontade de enganar Deus, essa vontade de trapacear? Olha, não mentiste aos homens, mas a Deus. Você não mentiu para a igreja, você não mentiu para o pastor, você mentiu para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias, pimba, caiu duro, morto, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando, o sepultaram. Você já imaginou se hoje Deus continuasse fazendo isso? Quanta gente morreria nas igrejas? Gente que mente, gente diz que não veio ao culto, que estava com problemas. Mentira, não quis vir. Porque não teve vontade de vir. Não, eu não vim porque eu amanheci com mal-estar. Mas se for o aniversário do filho, não tem mal-estar que impeça. Se for uma festa de formatura de alguém que ela ama, não tem mal-estar que tire ela da festa. Mas da igreja, ela disse que o mal-estar impediu dela vir. Já pensou se Deus começasse a fulminar a gente, hein? Tá aqui, ó. Logo em seguida vem a mulher desse cara, Safira, e Pedro diz, Safira, vem cá. É verdade que vocês venderam uma propriedade e resolveram doar para Deus? É. Foi mesmo, rapaz. Combinaram de comum acordo, vocês combinamos. Quer dizer que venderam e trouxeram, igual Barnabé. Igual Barnabé, Pedro. Nós amamos muito a Deus. Olha, nós temos muita fé, viu, Pedro? Olha, tudo que o Senhor pedir nós daremos, tudo é dele.
Ele disse, mas você é uma mulher com essa idade mentirosa, né, rapaz? Está vendo aí a marca desse espaço? Foram os obreiros que levaram o teu marido e foram sepultar. Deus acabou de tirar a vida dele aqui e vai tirar a tua também. E a mulher, pimba, caiu dura. Meu irmão, não minta para Deus. Não finja crer. Você não consegue enganar Deus. Você não vai conseguir ludibriar Deus. Não adianta. Você vai pagar um preço caro. Há 10 anos atrás, quando nós estávamos implantando essa igreja aqui de Fortaleza, uma dificuldade danada. Olha, isso aqui era uma verdadeira pocilga. Olha, era só quem viu na época para saber o que era isso aqui. Tivemos que gastar na época, nós gastamos aqui mais de 25 mil reais. Na época. E foi a igreja de Recife que fez isso. O povo lá de Recife fez isso, senão não teria essa igreja aqui. E as pessoas alegres, felizes. Ah, pastor, maravilha. Vamos botar a igreja em Fortaleza. Tem muito eleito de Deus lá em Fortaleza. Tem mesmo, vamos lá. Olha, Deus está abrindo a porta lá. Vamos todo mundo. Pá, 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 pá. Um dia veio um homem no meu gabinete. Ele frequentava a igreja lá, não frequenta mais. Ele e a mulher dele. Aí entrou, pediu falar comigo, pastor, olha, estou muito sensibilizado, acho uma maravilha Deus abrir uma porta lá em Fortaleza, e nós viemos trazer aqui uma ajuda para lá, está aqui, ó, R$200. Pastor, se eu pudesse, pastor, eu pagava a reforma lá todinha. Mas, infelizmente, eu não posso, tá bom? Então, estou dando essa ajuda. Não deu nem na hora do culto. Trouxe depois do culto. Sabe aquela coisa? Querer mostrar para o pastor que está dando? Não quer mostrar para ele, quer mostrar para o pastor. Aqui. Por que não deu na hora da oferta? Por que teve que dar na minha mão? Tá bom. Ah, pastor, como eu gostaria de fazer mais. Puxa vida, quando o senhor conta aí a dificuldade, a obra, os irmãos viajaram daqui para lá, os pedreiros, quem era diácono, pedreiro foi, ajudando, todo mundo trabalhando de graça, todo mundo ajeitando para botar o templo em ordem. Oh, tá. Eu acredito, né? Um mês depois, porque assim, quem mente esquece. O cara mente, daqui a 24 horas esquece da mentira que falou. Aí tem que criar uma outra para encobrir a que ele esqueceu, né? Aí, esse mesmo casal veio ao meu gabinete. Disse, pastor, é o seguinte, o senhor lembra que nós falamos com o senhor para fazer um culto festivo domingo de manhã, que a nossa filha está fazendo 15 anos, e nós pedimos para o senhor fazer uma oração, a gente quer botar flores na igreja, o senhor está lembrado? Estou lembrado. Olha, pastor, é o seguinte, o senhor sabe, né? 15 anos. Então, a gente decidiu, pastor, fazendo um buffet. Bom, tudo bem, não tem problema nenhum. O senhor vai lá? Claro que eu vou. Não tem problema nenhum, maravilha. Então, vai ser uma coisinha simples, sabe, pastor? Tal, mas sabe como é que é? Não, tudo bem, vamos lá, fazer um buffet. Meu irmão, alugaram o buffet mais chique de Recife, mais luxuoso. Quando eu cheguei no buffet, eu nunca tinha entrado naquele buffet. Quando eu entrei, eu digo, caramba, só garçons, tinha uns 15 garçons. Comida em abundância, só comida fina, champanhe, vinho, olha uma coisa extraordinária. Os amigos dele, ele trabalhava numa televisão, veio todo mundo da televisão, e eu pensando cá comigo, rapaz, há 20 dias atrás, o cara veio trazer R$200 e disse que não ajudava com mais porque não tinha. O senhor sabe como é que é a vida, o senhor sabe a situação, olha, não está fácil. 20 dias depois ele esqueceu tudo isso. Entendeu? Quanto se gastou naquele aniversário lá?
É uma Ananias e Safira da vida aqui, ó. Graças a Deus que a Bíblia está repleta de exemplo de pessoas que tiveram uma fé genuína, para que a gente tome como exemplo essas pessoas. Por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 18. Encontraram? Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Segura um pouco aí para eu explicar isso aqui. Está lá Pedro e André, dois irmãos, pescadores da Galileia, lançando rede, lança rede, puxa rede, lança rede. Era a profissão deles. Viviam da pesca. Era o negócio deles, era a subsistência deles, era de onde eles tiravam o ganha-pão. De repente se aproxima um estranho, e ele deve ter visto de longe, um cara se aproximando ali. E Jesus foi se aproximando. Deve ter parado, ficou observando os dois. Pedro deve ter olhado para André deve ter, quem é o cara, hein? Olha, está olhando para a gente. Você conhece ele, Pedro? Nunca vi. Nunca vi. É um estranho. Será que ele quer, hein? Aí Jesus se aproxima mais um pouco e faz a proposta mais absurda do mundo. Ops! Venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Irmãos, Pedro e André nunca tinham ouvido essas palavras. Nunca ninguém tinha feito uma proposta dessa a nenhuma pessoa na terra. Larga o que você está fazendo, larga a pesca e eu vou fazer de você um pescador de homens. Venham após mim e me sigam. Vamos. Agora pense, seguir quem? Porque aqui eles não sabiam ainda quem era Jesus. Jesus não fez nenhuma promessa. Jesus não prometeu poder, não prometeu dinheiro, não prometeu. Jesus não disse para eles: olha, se vocês vierem após mim, vocês vão ter casa própria. Em vez de ficar jogando rede, eu vou dar para vocês uma empresa de pesca. Pesca de lagosta. Barcos modernos, de motores turbinados. Vocês vão ter muitos empregados, vão ganhar rios de dinheiro. Não fez nada disso. E o interessante aqui é que o homem que estava fazendo essa proposta para aqueles dois homens era um sujeito simples, vestido com roupas simples. Não tinha secretárias, não tinha em volta dele uma escolta armada, como os imperadores tinham, onde eles iam, os imperadores, os reis, iam aquele bando de soldados tomando conta, guardando, protegendo. Não tinha nada disso. E ainda por cima, a pé. Não estava numa BMW. Não era um imperador, não era um rei, não era um presidente de república. Não tinha nada que atraísse ninguém para ele. Quem é que teria coragem, meu irmão, de seguir uma pessoa assim? Porque seguir, por exemplo, imagine você, chega o presidente Barack Obama, aí vira-se para você e diz: garoto, vem, vou te fazer ministro do meu governo. Você vai ganhar um salário de $50 mil por mês, vai morar numa mansão. Olha,
vai ganhar independência financeira. Você acha que alguém recusaria aí? A presidente Dilma Rousseff chegasse aqui: dona fulana, venha, vou te fazer ministra do meu governo. O quê? Você vai ser uma ministra. Estou te escolhendo para ser ministra. Já vinha na cabeça: caramba, vou para Brasília, vou ganhar uma grana preta, vou morar numa mansão. Olha, em 4 anos de governo tenho a minha independência. Você acha que alguém se recusaria aí? Não, mas e aqui? Seguir um cara que não tinha nada. E seguir para fazer o quê? Ser pescador de homens? Está aqui. Esses homens aqui pescavam peixes. Jamais eles tinham ouvido falar em pescar homens. Deve ter ficado na cabeça deles: o que é pescar homens? Qual é o propósito de pescar homens? Como é que se pesca homem? Você sabe, Pedro? André, não sei, nunca nem ouvi falar nisso. Sei nem o que é isso. Mas olha, uma coisa eu sei, André. Tem uma coisa aqui que está me incomodando. Olha, tem uma coisa aqui me queimando por dentro. Rapaz, eu vou seguir esse cara. Olha, eu não estou conseguindo resistir. Eu não sei o que é, mas eu vou. Como é que você reagiria diante de uma proposta dessa aqui? E se você aceitasse a proposta, como é que você ia explicar isso aos teus pais? Como é que você ia explicar isso aos teus amigos lá na tua empresa, no teu trabalho, os teus vizinhos? Como é que você ia explicar isso para a tua família, para os teus parentes? Como é que você ia explicar isso para a sociedade? Sabe por quê? Porque todo mundo espera de você algo visível. Todo mundo espera que você tenha um êxito profissional, que você tenha um diploma, que você termine uma faculdade, que você seja um doutor, que você seja um comerciante próspero. É isso que todo mundo espera. Aí você aceita a proposta. O que você diria para esse pessoal que espera justamente o contrário de você? Eu passei por isso aqui. Quando Deus me chamou, olha, eu tive que explicar isso para muita gente. Ainda ontem eu falava com os irmãos aqui que vieram aqui fazer gabinete pastoral comigo, e eu dizia isso para eles. Eu passei 30 dias para poder ser liberado pela Nuclebras. Eu pedi demissão, mas foram 30 dias que ninguém queria deixar eu sair. Fala com o superintendente, fala com o diretor, fala com não sei quem, e cada um que eu ia, o cara olhava para mim como se estivesse olhando para um doido, um louco. Senta aqui, ô Magno, sente aqui. Eu sentava. Tudo bom? Tudo bom. Eu vim dizer que você estou querendo sair. Não, já pedi demissão. Mas você vai fazer o quê? Eu digo: vou fazer a obra de Deus, eu quero pregar o evangelho. E esse negócio de pregar evangelho é bom, é? Você aqui ganha 30 salários mínimos. Você vai ganhar quanto lá? Eu dizia: um salário mínimo e o aluguel da casa. O cara pirou. Esse tá doido varrido, meu irmão. Esse surtou. Aí eu dizia: não, olha só, pense mais, não se precipite. A última proposta foi assim, ó: vamos fazer o seguinte, a gente dá para você uma licença, 6 meses. Você vai, de repente a coisa não é o que você estava pensando, de repente não deu certo, você tem o seu emprego garantido. Isso aqui é para a vida toda. Você tem um emprego federal, você tem um salário com a idade que você tem, que menos de 1% dos brasileiros têm. E sabe o que é que eu dizia? Eu: não, porque se eu fizer isso, eu não estou indo por fé. Eu tinha essa convicção, ninguém nunca me ensinou isso, mas eu tinha essa convicção:
Ou eu vou confiando em Deus, ou eu não vou. Eu não preciso de escora, eu não preciso de garantia, eu não preciso que ninguém fique na minha retaguarda. Se der errado, eu te amparo. Eu te digo, não. Eu vou pela minha fé em nome de Jesus Cristo. E fui. Saí como se estivesse perturbado da cabeça. A família pensava a mesma coisa. Pai, mãe, você ficou doido. Eu lembro que minha mãe dizia, mas para servir a Deus não precisa disso. Como é que você vai largar um emprego desse? Você está ficando doido. Eu disse, bom, se eu estou ficando doido, não sei. Uma coisa eu sei, eu estou com a vontade danada de servir a Deus. Isso é que eu sei, e vou servir. E ninguém me intimidou, meu irmão. Ninguém me intimidou. Aqui, ó. Esses jovens pescadores da Galileia, quando eles ouviram a voz de Deus, largaram tudo imediatamente e seguiram Jesus Cristo. Está aqui o versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Olha, quem tem a chamada de Deus, meu irmão, larga tudo. Larga tudo. Não fica segurando em muleta. Largaram tudo. Interessante, né? Eu digo o seguinte: se pescar peixe tem seus prazeres, e tem gente que é apaixonada por pesca, né? Acha uma maravilha pescar. Olha, se pescar peixe é bom, dá prazer, pescar homens deveria dar um prazer muito maior, ou não? No caso aqui, que eles eram pescadores. Poderiam ser professores, poderiam ser médicos, poderia Jesus estar se dirigindo aos engenheiros. Se ser médico dá um prazer danado, ser médico da alma deveria dar um prazer muito maior. Se construir prédios dá um prazer. Construir templos, não templos de cimento, templos de carne, osso e espírito, deveria dar um prazer muito maior. Muito maior. Eu fico imaginando os parentes de Pedro e de André dizendo, olha, ficaram doidos. Pareceu um cara na praia dizendo, venham comigo que eu vou transformar vocês em pescadores de homens. E eles foram. Coitado de Pedro, coitado de André. Eu fico imaginando a esposa de Pedro. Pedro era casado. Lembra que Jesus foi na casa da sogra dele e curou a sogra de Pedro? Já era casado. Eu fico imaginando a mulher de Pedro. Mas Pedro, como é que você faz uma coisa dessa? Como é que vai ser o nosso futuro? Quem vai nos manter? Onde é que a gente vai viver? Onde é que a gente vai morar? Como é que vai ser o dia a dia? Eu fico imaginando como essa mulher aqui agiu. A esposa desse homem aqui agiu. O versículo 20 diz que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Só que alguns minutos depois, logo adiante, ali na mesma praia, Jesus encontrou outros 2 jovens pescadores e também chamou. Vamos ler o versículo 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Estava lá Tiago, João, em cima do barco. Família tinha certamente uma empresa de pesca, já tinha até barco. O pai estava junto, estavam lá trabalhando, consertando as redes, talvez preparando para mais uma jornada de pesca. Certamente que com muitos sonhos na cabeça, de crescerem, de ganharem muito dinheiro, de ao invés de um barco terem 2, de 2 passar para 4, 4 para 10, uma frota. O
pai devia dizer: olha, João e Tiago, isso aqui é o futuro de vocês. Eu quero que vocês tratem disso aqui com todo carinho, trabalhem muito, porque isso aqui vai dar independência de vocês. Eu já comecei a empresa, vocês vão tocar daqui para frente, é tudo de vocês. É o futuro de vocês que está aqui. Aí aparece Jesus e diz: ops, Tiago, João, quem é o cara? Está chamando o nome da gente. É teu amigo, Tiago? Não. Não é teu não, João? Meu não. E ele está dizendo: venham, bora, vem comigo, vamos. Tiago, tem alguma coisa estranha. Por quê? Eu estou sentindo vontade de ir atrás desse cara, rapaz. É alguma coisa estranha aqui mexendo comigo. Eu estou sentindo a mesma coisa. Olha, versículo 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Irmão, Jesus não persuadiu, Jesus não os ameaçou, Jesus não fez pressão. Jesus apenas disse: venham. Apenas chamou: vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Não fez promessa, não deu explicação, não disse para quê. Para Pedro e André ainda disse: vou fazer vocês pescadores de homens. Mas para esses dois aqui, nem isso Jesus falou. Ó, venha, vamos comigo, sigam-me. Irmãos, a chamada de Deus é irresistível. Não há quem resista quando Deus chama. Não tem como resistir à chamada de Deus. Você vê, ó. Eles não pensaram nos perigos que correriam. Não ficaram pensando como é que as suas necessidades mínimas seriam supridas. Não ficaram pensando onde é que a gente vai dormir. Vai ter casa, o cara está chamando a gente para ir com ele. Mas para onde? Não sei. Será que é bom? Será que vai trazer vantagem? E será que vai ter uma casa para a gente dormir? Vai ter cobertor? Será que vai ter o café da manhã, o almoço, o jantar? Aqui a mamãe faz tudo isso. Aqui na hora do aperto, o papai mete a mão no bolso e ajuda. E com ele? Não pensaram em nada, está aqui, ó. Por quê? Porque a chamada de Deus é irresistível. Diga para o teu irmão aí: a chamada de Deus é irresistível. Se Jesus fizesse um convite desse a você, como é que você reagiria, hein? Imagine que Jesus quisesse fazer da irmã Beatriz uma pastora. O Senhor chegasse: Beatriz, vamos, a partir de hoje serás assistente social de Deus, larga lá tudo. A mulher estudou, se formou, tem um diploma, tem um emprego. E como é que aparece um cara e manda largar tudo e venha que eu vou fazer você assistente social de Deus? O que ela ia dizer para o marido dela, hein? O que ela ia dizer para os colegas lá do Hospital do Coração em Messejana? O que ela ia dizer para os médicos que trabalham com ela? O que ela ia dizer para os vizinhos? O que ela ia dizer para a família? Beatriz, você está louca? Você estudou a vida inteira para ter esse diploma, para ser um assistente social, e agora você está largando tudo. Pensa nisso aí. Olha, meu irmão e minha irmã, esta atitude que Pedro, André, Tiago e João tomaram, ela foi repetida milhões de vezes através dos séculos. Milhões de vezes. Em cada geração, olha, milhões e milhões de pessoas ouviram essa chamada de Deus, largaram tudo e passaram a seguir Jesus. Por isso a igreja existe até hoje. Seguiram quem elas não conheceram. Olha aqui nós nunca vimos Jesus.
Nunca. Não sabemos como ele era, não vimos Jesus curar leproso, não vimos Jesus ressuscitar morto, porque quem viu teve um privilégio danado, né? Não vimos Jesus dizer: vento, para! E o vento, caramba, quem é esse que dá ordem ao vento? Mar, aquieta-te! E as ondas do mar baixaram a bola. Caramba, o cara dá ordem até o mar. E as ondas do mar lhe obedecem, os ventos obedecem. Nós não vimos nada disso. E por que a gente segue esse Jesus, hein? Lembra que Jesus disse: bem-aventurado os que não viram e crerem. Esses são muito mais bem-aventurados que vocês. Vocês viram, vocês foram testemunha, vocês estavam presentes. E aqueles que nunca me viram, nunca viram nenhum milagre meu, nunca viram esse meu poder se manifestar, e vão crer. Alguém que eles nunca viram, alguém que apenas tocou nos seus corações e lhe infundiu vida outra vez. Um toque de Deus, mas um toque de Deus que deu novo significado à vida desses homens aqui. E há milhões e milhões de pessoas ao longo da história deixaram suas redes, deixaram seus barcos, deixaram as suas expectativas da sociedade, deixaram suas religiões, deixaram suas profissões, deixaram o futuro que eles haviam planejado e se transformaram em verdadeiros servos do Deus Altíssimo. Muitos não precisaram abandonar as suas atividades seculares. Não, continuaram fazendo o que sempre fizeram, né? Mas, Sebastião, doaram o seu tempo, doaram o seu dinheiro, investiram na presença de Deus, na obra de Deus, se tornaram verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Porque uma vez que Deus toca, uma vez que Deus chama, você começa a compreender que a vida é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que fama, é muito mais do que poder, é muito mais do que segurança material. A vida é muito mais do que isso. Por isso que quando alguém é chamado por Deus de verdade, ele começa a andar na contramão desse mundo. Começa a andar na contramão desse mundo. Ele passa a viver uma vida toda ela devotada para Deus. Anda na contramão do mundo. Quantas pessoas estariam dispostas a, depois de um dia de trabalho cansativo, exaustivo, vir para um lugar chamado igreja, ouvir um pastor pregar? 99,999% das pessoas acabam de trabalhar. Uns preferem a mesa de um bar para tomar uma cerveja gelada, uma caipirinha. Outros preferem correr para casa para assistir um futebol, ficar diante da televisão vendo novela, batendo papo com os amigos. Jamais ir para uma igreja ouvir negócio de palavra de Deus. Então quem é tocado por Deus anda na contramão desse mundo. O que 99,9% das pessoas pensam em fazer quando chega domingo? Ir à praia, torce para que seja um dia de sol, fazer um churrasco com os amigos, ir para um clube, ir para uma fazenda, ir para uma piscina, ir para o campo. Aquele que foi tocado por Deus pensa em quê? Vim para a igreja. O domingo para ele não é mais dia de lazer, ele nem pensa nisso, ele nem sente falta disso. Ele está ali pensando em vir à igreja. Eu vou assistir o culto da manhã, vou louvar, vou adorar. O que Deus tem a falar comigo hoje? Ele volta a casa, já na expectativa de voltar à noite. Ele vem para a noite e fica andando na contramão do mundo.
Os vizinhos disseram, mas não acredito. Rapaz, todo domingo você vai para a igreja. Olha o sol que está fazendo. Vamos para a praia do futuro. Vocês, não, a minha praia é outra. A minha praia é de um futuro eterno. Essa aí se acaba rápido. A minha é eterna. Eu vou ter toda uma eternidade para ir à praia. A quantas praias eu queira ir, e nenhuma delas com poluição. Nem com o perigo de ser comido por um tubarão, nem com o perigo de morrer afogado. Ninguém vai morrer afogado, pode entrar na profundeza da água que for, que não se afoga. Porque você terá um corpo glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Só faz isso aqui quem tem uma fé sem fingimento. Sem fingimento. Se tiver uma fé fingida, na hora de tirar a prova dos 9, o sujeito arrega. Ele pula fora, ele desiste. Mas se tem uma fé genuína, ele se transforma num verdadeiro servo de Deus. Por isso que Paulo dizia: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Nada mais nesse mundo é importante para mim. Nada é mais precioso do que eu levar a bom termo a minha missão de proclamar o evangelho da graça de Deus. Será que você diria isso? Nada é mais importante para mim do que estar cultuando Deus, do que estar no meu culto, ouvindo o que Deus tem a falar, do que estar estudando a minha Bíblia. Não é que você vai passar 24 horas por dia lendo Bíblia, não é isso que eu estou dizendo. Quantos de vocês aqui leem a Bíblia todos os dias? Todo dia no duro, levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pessoas. E o resto? 21, 22. Eu não vou levantar a minha porque não tem nem graça, né? Eu durmo e acordo com a Bíblia. E os outros, hein? Não, a palavra de Deus é o alimento da alma. E a tua alma está aí faminta, rapaz. Gritando. No deserto. No sertão espiritual. E você não alimenta a tua alma. Quantos de vocês, em 90% das vezes, trocaria qualquer lazer nesse mundo pelo culto a Deus? Em 90% das vezes. Aquela proposta, né? Logo no dia do culto, olha, tem uma churrascada lá em casa. Você não vai faltar, né? Mas veja só, mas domingo eu tenho a minha igreja. Não, mas esse negócio de todo domingo é fanatismo, né, irmão? Poxa, estamos contando com você lá, rapaz. Você não vai me dar esse desgosto, né? O cara é incrédulo, sabe? Mas para a maior pressão do mundo, né? Aí o outro diz assim, ô rapaz, uma vezinha só não faz mal não, Deus não leva em conta não. Vamos lá. É verdade, acho que Deus não vai se incomodar não. Eu vou pro churrasco. Aí vai. Aí daqui a outro tempo, outro chama, ele faz a mesma coisa. Daqui a pouco, o culto a Deus se transformou numa coisa supérflua. Tanto faz como tanto fez. Se tiver uma fé fingida, Deus desmascara. Não abra a tua boca para dizer, eu creio na graça de Deus, que se você não tiver crendo de verdade, Deus vai desmascarar você.
Não abra a sua boca para dizer, eu sou servo de Deus. Porque Deus vai criar uma situação para desmascarar você se você não for servo de verdade. Servo não escolhe dia, nem hora, nem lugar. É servo. Ele serve. Onde estão os servos de Deus de hoje, hein? O pessoal acha que servir a Deus é vir um culto, sentar o bumbum num banco duro desse aí, ouvir uma pregação e depois voltar para casa. Sou servo do Deus Altíssimo. Quer dizer que o macumbeiro faz mais do que ele. Porque o macumbeiro, o espírita, né? Cumpre as suas obrigações a ferro e fogo. Tal. Sexta-feira é dia do centro, não pode faltar o centro. Terça é a mesa branca. Terça é o dia de doutrinar os espíritos. Eu tenho que estar lá. E o cara está lá doutrinando espírito. Olha, tem que fazer uma oferenda para o teu guia, senão o teu guia te estrepa. E o que é que o meu guia quer? Ele quer um boi. Eu tive uma tia que já morreu, que era assim. E a Selma, a senhora vai para onde? Ah, hoje eu tenho um compromisso muito importante. Que compromisso a senhora tem? Poxa, ia chamar a senhora para ir jantar com a gente lá em casa. Não, hoje não dá, hoje não dá. Mas o que é? Ih, mas você é curioso? Fala, tia. É porque hoje é dia de eu ir no centro e eu fiz uma promessa pro tranca-rua que eu vou dar um boi. A senhora vai dar um boi? Vou, já comprei. E como é que a senhora vai levar o boi? Não, vou entregar lá. O cara que eu comprei, e era mesmo, ia levar o boi. Onde é que estão os servos de Deus de hoje, hein? Onde é que estão os pastores de Deus de hoje? Que amem essa palavra, que amem a verdade, que sirvam a Deus de fato e de direito. Onde estão esses pastores hoje? Um bando de calça frouxa. Serve à sociedade, serve à religião, serve aos homens, mas não servem ao Deus da Bíblia. Serve ao seu próprio ventre. Paulo dizia, o Deus deles é o ventre. Eles só se preocupam com as coisas terrenas, eles só se preocupam com grana. Onde estão? Onde estão? Onde estão os servos? Irmão, estamos precisando disso. Não, veja bem, tal. Aí começa, sabe? Escorrega mais do que manteiga entre os dedos. Porque manteiga é quando está derretida pelo calor. Mas diz que é servo. Mas diz que é servo. Que servo? Onde é que está o servo? Onde está o servo? Eu sou servo. Mas eu sou não porque eu digo que sou, porque eu provo que eu sou com as minhas atitudes. Eu sirvo a Deus, eu gasto a minha vida. Eu estou com estafa de tanto trabalho, de tantos problemas, de tantas decepções, de tanto sofrimento. Chega uma hora que vem. Ontem eu fui no meu médico aqui, meu amigo doutor Agamenon, e ele disse, rapaz, como é que você aguenta esse ritmo? Eu digo, eu aguento porque o Deus que eu sirvo me fortalece. Olha, você tem que tirar 30 dias de férias a partir de amanhã. Eu digo, não posso. Mas tem, eu não posso. Não vou tirar. Não tem quem fique, não tem gente. Mas você vai morrer, eu morro. Você morre, morro. Eu morro pregando, mas eu não vou tirar férias. Não tem gente, tem só o Érico que está doente. Eu não tenho como. Não, quando Deus quiser, Deus vai dar condição de eu fazer. Onde é que você encontra pastor que faça isso, hein? Eu conheço um bando de calça frouxa. Um bando de calça frouxa. Viu? Não, eu sou servo. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou. Você é? Olha esse negócio de obra, esse negócio de fazer para Deus. Eu posso me estrepar. Viu? Se fazer para Deus faz se estrepar, eu quero morrer estrepado.
mas que eu vou fazer para Deus, vou. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu não sou um ator, eu não finjo. Eu gasto a minha vida em favor do reino, com todos os meus erros, com todos os meus pecados, mas eu não sou fingido. Eu tenho uma fé verdadeira. Eu tenho certeza que alguém há de dizer: Pastor Carlos Magno, eu lembro da tua fé não fingida. Pode enxergar 1000 defeitos em mim, pode, mas jamais você vai enxergar em mim uma fé fingida. Jamais, jamais, jamais. Na hora que o Senhor disse: larga a pesca, eu larguei. E não foi uma vez só, não. Na hora que eu estava por cima da carne seca outra vez, eu disse: larga tudo. Desce daí, rapaz, desse pedestal. Oh, como? E minha mulher? E meus 4 filhos? Larga! Não pensei 2 vezes, meu irmão. Não pensei 2 vezes. Estou aqui até o dia de hoje. Nunca me arrependi 1 minuto. Nunca. Nunca, 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 nunca. A coisa melhor que aconteceu na minha vida foi Deus me chamar para a sua obra. Foi Deus me escolher para servi-lo. Eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Pode chover, pode fazer sol, pode ter problema, pode não ter problemas, pode estar maré mansa, pode estar maré agitada. Eu sirvo a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aos olhos humanos, não era nem para eu estar aqui pregando hoje. Mas não era mesmo. Eu falei com a minha mulher de tarde, eu digo: olha, a pior coisa é eu querer fazer o que eu sempre fiz e não conseguir fazer. E ela: tu vai aguentar hoje? Eu digo: em nome de Jesus eu vou. Não, por que você não manda o Edson fazer e você assiste o culto? Porque o meu prazer é fazer. Eu gosto de pregar, eu gosto de estar em cima do altar, eu gosto de gastar minha vida, eu gosto de falar das coisas de Jesus Cristo, meu irmão. Estou aqui, ó, não fiz o culto? Não fiz, estou fazendo. Maravilha, 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 maravilha. Bom, a hora já estourou. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do Deus bendito. Vamos ficar de pé.